E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso curso. E a gente vai falar nessa aula de hoje sobre ideologia de gênero. E nessa aula você vai perceber de uma maneira muito interessante como as ideologias que pregam pra gente, através das séries, através dos filmes, das músicas que a gente escuta, definem e determinam determinadas ações na nossa vida. Então, às vezes, as crises em que você está imersa, elas não foram causadas somente por problemas reais. Não, Marília, o problema do meu casamento é porque o meu marido é muito difícil. Pode ser, mas pode ser também que os seus comportamentos tenham sido moldados por essa engenharia das ideias, né? Maquiavel dizia, né, que a força estava nos principados, a força estava nos exércitos, que as ideias, os ideólogos, né, os intelectuais, eles não tinham tanta força assim. Mas ele falou, né, disso. E, na verdade, o que o livro dele materializou foi o contrário, porque Maquiavel mudou a política do mundo. Então, aquela ideia, aquela forma de ver a política, né, que colocava a política, as pessoas, a virtude, o serviço como um entrave à política em Maquiavel, né, mudou toda a história política. Então, as ideias, elas são muito poderosas. E elas nos influenciam, principalmente no nosso tempo, em que é o tempo em que a gente está sempre assaltado, né, por essas ideologias, por essas ideias. Parece haver sempre uma engenharia, se não uma engenharia proposital, né, mas uma aspergida por muitas instâncias. Então, por exemplo, eu tenho o tempo inteiro alguém querendo vender alguma coisa pra mim, né? Às vezes é um pessoal do bem, tipo a gente, que quer vender um curso legal pra você, mas às vezes não é. Às vezes tem gente querendo criar um determinado desejo em você. Então, por exemplo, antigamente a publicidade, né? Como é que eu vendia alguma coisa? Eu olhava as pessoas, via um problema que elas tinham, inventava alguma coisa para solucionar aqueles problemas. Poxa vida, as pessoas têm frio ao se levantar da mesa, do sofá, para poder trocar a televisão. Trocar o canal da televisão. Vamos inventar então um controle remoto para eu conseguir trocar o canal da televisão sem me levantar do sofá, né? Então, era um problema. Eu resolvi o problema e eu divulgava o meu produto através da publicidade, tentando mostrar para as pessoas o projeto, né, a invenção que eu tinha feito. Depois, a publicidade, obviamente, evoluiu, mudou muito, mas hoje em dia ela não é assim. Eu vou criar um desejo inexistente. Aquela pessoa tá feliz na casa dela, cuidando dos filhos dela, a televisão tá de boa e tal. Aí eu chego para ela e falo assim, olha, você precisa de uma mochila de luxo. Você precisa de uma mochila que ela é toda pintada com uma logomarca de marca. E aí a publicidade, ela vai nas suas dores, nas suas inseguranças, nas suas vulnerabilidades, né? É importante você ter essa mochila porque na forma como você se espelha. Então o Neymar também tá usando, aí pagam milhões pro Neymar descer do ônibus com a mochila. Aí todo mundo, poxa, cara, a mochila é top, quem tem a mochila é top, né? Então a publicidade, ela vai criando desejos. E é assim também em todos os âmbitos da nossa vida. Né? Eu vou falar para vocês aqui, pessoal, de destruição da natureza da mulher e destruição da família. Aí você vai perguntar, Marília, por que diabos alguém quereria destruir as famílias, né, e a natureza da mulher? É justamente como eu estava falando para vocês, essa ânsia por controle, para que eu tenha controle sobre as pessoas, para que eu tenha cada vez mais poder, né? Aí tem a história dos metacapitalistas, então a gente vai falar muito de marxismo, mas é importante que a gente entenda, né, que a Igreja Católica ela não está falando contra o marxismo, sendo a favor do capitalismo desenfreado, cruel. Isso não existe, né, pra gente. O liberalismo não é uma doutrina católica, tem algumas coisas que são positivas, que são melhores do que o marxismo, mas aquilo não é doutrina católica, pelo contrário. Então, muitas vezes os metacapitalistas são aqueles capitalistas que já chegaram ao máximo da sua posição. E aí eles querem mais poder, né? Eles não querem mais só dinheiro, eles querem mais controle, mais poder, justamente porque a ânsia, né, pelo dinheiro, ela não para. Ela não, né, você consegue falar, não, pronto, eu quero muito dinheiro, eu sou uma pessoa que eu sou movida pelo desejo de conseguir dinheiro. Aí eu consigo dinheiro e fico de boa, vou pro Havaí, monto minha rede, vou viver minha vida, vou procurar outros ideais. Não é assim. Eu lia muito livro de negociação, estava conversando aqui com os meninos antes de começar a aula, né, antigamente. E os caras faziam negociações de grandes conglomerados, né. Aí eles contavam uma negociação interessante que o dono do Pão de Açúcar,
Ele não queria largar a mão. Eles venderam pão de açúcar, acho que para uma empresa francesa, era um assunto assim, era uma conversa assim. E o cara não queria sair da presidência, ele não queria sair do controle das empresas. E aí os mediadores lá conversando, o que a gente faz para convencer o cara e tal, não sei o que, eles chegaram e criaram aquele slogan, né? O que faz você feliz? Aí ele, não, o que me faz feliz é buscar novos projetos. Então aquele cara conseguiu de alguma forma se livrar daquele desejo de controle da grande marca, né? Então muitas vezes nós somos assim. A gente tem essa característica. E os metacapitalistas também, eles alcançaram tudo, eles querem alcançar mais. Não existe essa satisfação. O nosso coração, ele só descansa em Deus, né? Ele só encontra satisfação em Deus. Se a gente acha que a felicidade da nossa vida, o foco da nossa vida, o centro do nosso coração é outra coisa, a gente passa a vida inteira cavando em cisterna rachada, buscando uma felicidade que não existe, né? Então, o que acontece? Quando eu preciso de um controle da população, é muito importante que eu destrua as famílias. As famílias, elas são a célula, né, principal da sociedade, e mais do que isso, elas não são células, elas são grandes corpos, né, de força e de entrave às pessoas que querem controlar a sociedade. Antigamente era comum nós termos famílias todas virtuosas, famílias em que todas as pessoas eram intelectuais, então eu tinha os avós, os tios, os primos, todas as pessoas criadas sob a doutrina católica, a virtude, e aquela árvore de pessoas era muito poderosa. Então tinham determinadas famílias que elas exerciam poderes em comunidades inteiras, porque eram poderosas não só porque tinham capacidade de trabalho, mas porque também eram virtuosas, né? Então, essa atomização do homem é muito importante. Eu não posso ter uma pessoa que ela tem um marido, os filhos, os pais, os amigos, os irmãos, a comunidade, a igreja. Ela se torna blindada contra qualquer tipo de violação, de desejo, de controle, né? Então eu preciso minar essa família para atomizar o homem, atomizar a mulher, né? Por exemplo, isso é uma das coisas que faz com que a gente queira destruir a família. As pessoas querem destruir a família. Outra coisa, para eu controlar um país, para eu controlar uma população, então a gente sabe que no mundo existem forças antagônicas. A gente tem a Rússia, a gente tem o Islã, a gente tem várias pessoas, os marxistas. Então, existem pessoas no mundo, determinadas reunião de pessoas, que têm o desejo, claro, de imperialismo ainda, né, de conquista. E para que eu conquiste territórios, riquezas, eu preciso ter um número reduzido de pessoas. Imagine só o Brasil, né? Então eu tenho o Brasil gigante e eu tenho milhares de pessoas, um Brasil rico em gente, em filhos, em famílias. É muito difícil eu tomar aquele território ali. Mas se eu tenho uma população diminuída, pequenininha, né? Aquele território imenso, aquele monte de riqueza e aquela população mixa, é muito mais fácil eu submeter. Então, o controle de natalidade está muito ligado ainda mesmo ao controle populacional, territorial, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Outro motivo, eu preciso que todas as pessoas, eu não posso ter outro motivo das pessoas quererem destruir a família. Eu preciso que todas as pessoas tenham liberdade financeira, então eu não posso deixar que haja aquele balaio da família, né? O marido e a mulher que usam juntos o seu dinheiro, a mulher coloca o dinheiro ali, o homem coloca o dinheiro ali, a gente começa a discutir, porque essa discussão, esse balaio de dinheiro na família, fora, obviamente, as realidades concretas que fazem com que a gente seja mais racional quando tem vida sob nossa responsabilidade. Então, se antes eu gastava R$1.500 no sapato, hoje eu penso 2 vezes, porque tem fralda, porque tem leite, porque tem comida, e essas realidades não esperam. Então, as minhas futilidades, eu consigo comer um pãozinho com ovo porque eu estourei o cartão. Os meus filhos não. Eles precisam de brócolis, eles precisam de verdura, eles precisam de carne, que é um negócio que está caríssimo, né? Então, eu preciso de pessoas livres para gastar o dinheiro delas, então elas entram num ciclo, né? Ciclo, recebo o salário, gasto o salário completamente, me endivido, recebo o salário, gasto o salário completamente. Então, de alguma forma, existe um controle das pessoas endividadas, um controle das pessoas hiperconsumistas, né? Então, eu preciso que a mulher saia de casa para criar um novo mercado. Antes nós tínhamos o mercado para os homens, vamos vender cigarro, vamos vender charutos, o mercado para as mulheres, vamos vender eletrodomésticos, vamos vender vestidos, vamos vender livros, né? O mercado para as crianças, mas esse mercado feminino, ele não era tão independente, muito menos o masculino, né? Então eu preciso de pessoas que rapidamente se descontrolem.
Olha quanta gente quer controlar e destruir a nossa família. Eu falei para vocês dos metacapitalistas, das grandes indústrias, eu falei para vocês do Islã, já eu vou falar do marxismo, eu falei das pessoas que querem ter o nosso território. Então, muita gente quer destruir a nossa família. E se eles querem destruir a nossa família, o caminho para a destruição dessa família é a destruição das pessoas, da masculinidade, da feminilidade e da complementariedade entre os sexos, da família. Outra coisa também, quem quer destruir as famílias de maneira cultural, ou seja, quer ter o controle da educação das crianças. As famílias, para a Igreja Católica, elas são fábricas de santos, né? Então, quando Deus quer um santo, Ele manda uma mãe santa, um pai santo. E esses homens e mulheres, eles formam crianças em santidade, né? Então, quando eu quero ter o controle do discurso que as crianças vão ouvir, da formação do seu imaginário, né? Se eu quero uma massificação da educação, eu preciso das crianças o máximo de tempo possível nas escolas e eu preciso de pais frágeis. Eu preciso da guerra de gerações. Eu chego na escola e começo a falar, seu pai é um careta, seu pai não sabe disso, cuidado que ele vai te ensinar outra coisa, mas nós que estamos certos. Então, para que haja essa hegemonia cultural, eu preciso destruir famílias, né? O que acontece? Vamos começar a falar de ideologia de gênero. Pessoal, o nome da ideologia de gênero não começou com ela, depois eu vou falar com quem começou. É a Judith Butler, né? Então, a Judith Butler, em 1900, ela começa com a seguinte ideia. Nós temos o sexo biológico, que não importa tanto, é somente um dado básico, infortuito da natureza. E nós temos os gêneros e os papéis de gênero, que seriam justamente essas características próprias, né, da sexualidade masculina ou feminina, e que na verdade não seriam naturais, mas seriam impostas pela sociedade para aquele determinado sexo, para que houvesse domínio. Já a gente vai conversar sobre isso. Mas então ela começa a falar, olha pessoal, esse negócio de papéis de gênero, eles não são uma coisa natural. Sou eu que ensino a mulher a gostar de bonecas. Sou eu que ensino a mulher a sentir desejo sexual pelo homem. Sou eu que ensino a mulher que ela precisa cuidar, que ela precisa se doar mais, né? Sou eu que ensino ao homem que ele precisa sair de casa para trabalhar. Sou eu que ensino ao homem que ele precisa ser mais forte, que ele não pode chorar, né? Então, todas essas realidades que não são a natureza, mas são sinais da natureza feminina e masculina. Então, por exemplo, até a forma como nós nos vestimos, né? Você pode dizer, Marília, a vestimenta é uma construção social, ok. Mas é uma construção social verdadeira, em que aos poucos, ao longo da história, nós fomos vendo o que mais se encaixava com a vocação e natureza da mulher e o que mais se encaixava com a vocação e natureza do homem. Por exemplo, as mulheres têm uma estrutura óssea, né, em que elas ficam mais confortáveis, elas se comportam melhor com a saia, né? Outra coisa, as saias, desde o início da nossa história, né, elas são sinais de realeza, elas são sinais de poder. Então, quando a gente veste as mulheres de saia, nós temos um determinado respeito a quem elas são. Então, por exemplo, mostrei para vocês duas características, né? A percepção da estrutura óssea e corpórea da mulher e a percepção de que ela também é uma realeza, ela é alguém agradável, ela é alguém, ela é alguém real, é uma coisa sagrada, então eu preciso vesti-la da melhor forma, com as vestes mais dignas. Então essas duas percepções, elas fizeram com que aquela construção cultural e social fosse elaborada, mas foi elaborada tendo em vista a natureza. Ela é um sinal da natureza. Os homens precisam trabalhar. Todo mundo sabe que as calças jeans, elas foram criadas para que houvesse um tipo de tecido que os mineradores nos Estados Unidos pudessem trabalhar sem ter que trocar a calça todo dia, porque as calças rasgavam. Então eles precisavam de um tecido mais grosso, mais resistente, que suportasse as minas de carvão, né? O que acontece? Então, a calça jeans é criada para o homem, né? Tanto pela sua estrutura, né? Encaixa melhor ali na sua estrutura, como é melhor, mais interessante para o seu trabalho. Ele vai trabalhar, ele vai se arriscar, ele precisa de roupas mais firmes, ele vai subir numa plataforma de petróleo, então ele não pode estar de saia. Infelizmente, quando a gente sabe que a gente não anda de cavalo de saia, por exemplo, aqui em Juazeiro a gente não anda de cavalo de saia, porque se você cair, a sua saia pode ficar presa e você pode ser arrastada, né? Então, se você está subindo numa plataforma de petróleo, você precisa de uma roupa mais enxuta, você não pode ter uma roupa tão esvoaçante. Então, essas realidades da vestimenta, elas não foram papéis socialmente construídos, realidades culturalmente construídas por nada. Elas foram tendo em vista a nossa natureza, né? E aí,
a Judith Butler, ela vai começar a dizer, ó, tudo, a natureza do homem e da mulher, a natureza feminina e masculina são mudas. Elas não falam nada, elas não significam nada. O sexo, o pênis e a vagina quando a criança nasce, a estrutura do corpo quando a criança nasce, ela não é nada. Eu posso formar um homem, né? Ela vai falar, ó, por exemplo, ela diz assim, eu posso criar um ser masculino sexualmente, mas feminino em seu gênero, e um ser feminino sexualmente, mas masculino em seu gênero, com trejeitos femininos, com trejeitos masculinos, etc. Né? Então, para ela, a sexualidade humana, né, todos os seres humanos nasceriam completamente neutros. Né? Pessoal, eu preciso falar para vocês que absolutamente todas as investidas científicas, no sentido de transformar culturalmente uma pessoa nascida homem em mulher e uma pessoa nascida mulher em homem, foram frustradas. Tem o caso famosíssimo das duas crianças nascidas, uma delas nascida hermafrodita, e eles simplesmente fizeram ela perdeu o pênis durante o nascimento, e eles fizeram uma cirurgia de resignação sexual, redesenharam a sexualidade dele, transformaram o menininho que era homem em mulher, né? E criaram aquela criança sem ela saber que ela era masculina, sem saber que ela era homem, né? Porque houve aquele acidente, então eles quiseram participar dessa experiência psicológica. Acabou em suicídio, não só do menino, como do irmão gêmeo, né? Então, todas as tentativas experimentais de dizer que a sexualidade humana é neutra falharam absolutamente. Qual é o problema? Nós estamos na era não da verdade, mas do discurso e do relativismo. Então, justamente por isso, não importa se é verdade ou não, se foi provado ou não. Basta o argumento sentimentalista. Ai, Marília, você está dizendo que aquele homem, todo vestido de mulher, que queria ser mulher, que chora igual mulher, não é mulher? Filha, não. Infelizmente não é, né? Só que aí, o que eu preciso? De um argumento sentimentalista ou de um argumento agressivo. Ah, mas então você é homofóbica, você vai acabar com a vida dele. Não, não quero acabar com a vida dele. Mas, do mesmo jeito que você não pode chegar pra mim e dizer assim, Marília, você tem... Eu, por exemplo, Marília, gostaria muito de ter pelo menos 1,60 m de altura, né? Eu tenho menos de 1,5 m de altura. Mas eu tenho que lidar com esta realidade, né? Não se compara, obviamente, o meu sofrimento com o sofrimento de uma pessoa que tem, né, que eles chamam de disforia de gênero, né? Nem é tão interessante que a gente use o termo, mas existe uma realidade, né? A natureza não exige, não admite solicitações, né? O que acontece? Vou ler para vocês Judith Butler, né? O gênero, de acordo com a autora, prestem atenção, eu estou citando a Judith Butler, pelo amor de Deus que não cortem essa parte da aula. O gênero é uma construção cultural, né? Por conseguinte, não é o resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Ao teorizar sobre o gênero, é uma construção radicalmente independente do sexo. Ao teorizar que o gênero é uma construção radicalmente independente do sexo, o gênero mesmo vem a ser um artifício livre de ataduras. Em consequência, homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Não preciso nem eu explicar para vocês, porque hoje é exatamente isso que a gente vive. Praticamente nas nossas escolas, é só isso que a gente escuta, certo? Marília, qual é o problema? O problema, pessoal, é que existe um negócio chamado vocação. Existe um chamado, né, especial, existe um chamado universal, todos nós somos chamados à santidade. Existe um chamado feito a todas as mães são chamadas a se sacrificar por seus filhos, educá-los, gerá-los no ventre, gerá-los também na fé. Todos os pais são chamados, existem vocações gerais, existem vocações extremamente específicas, né? Por exemplo, um determinado filósofo que teve a vocação específica de recuperar a tradição, né, de toda a história da humanidade e refazer um vínculo que havia sido perdido para que novos intelectuais também compreendam a história passada. Isso é uma vocação específica. Outra pessoa que teve uma vocação específica de fundar um país, né? Outra pessoa que teve a vocação específica de ser o gênio que trouxe as caravelas ao Brasil, né? Que trouxe os portugueses ao Brasil, né? Então a gente tem vocações extremamente específicas, até o chamado universal, que todos nós somos chamados à santidade. Só que a vocação feminina, né, o nosso chamado feminino, ele é muito importante para a nossa vida, porque prestem atenção, se eu sou um nada amorfo, né, em que vale mais para mim o subjetivismo do que a realidade, eu não posso construir nada.
É como se eu estivesse construindo a minha vida, a minha história, a minha personalidade em cima de uma amoeba. Então eu falo assim, certo, agora eu preciso saber quem eu sou. Porque eles fazem assim, o que eu tô sentindo sexualmente? Quem é que eu sou? Ah, eu gosto mais que me toquem dessa forma. Não, eu gosto mais quando passa, eu tô olhando aquele menino, será que eu tô sentindo vontade de dormir com ele? Será que eu não tô? Quem é que eu sou? Eu sou pan? Eu sou cis? Eu sou trans? Eu sou bi? O que eu sou? Né? O que eu sou? Aí eu começo com aquela loucura. Só que o nosso desejo sexual, ele é móvel, né? O nosso desejo sexual, ele afunda ou se eleva a depender da minha capacidade de me jogar no abismo ou de subi-lo, né? De elevá-lo à virtude e à santidade. Então, o meu desejo sexual, hoje, uma pessoa que está gostando disso, daqui a pouco vai gostar daquilo, porque justamente está sendo afundada pela obscenidade, pelas relações sexuais. Então, a gente sabe que, primeiro, eu quero dormir promiscuamente com muitas mulheres. Depois, só as mulheres não adianta. Eu quero dormir com outros homens. Depois, só os homens não adianta. Eu quero fantasias. Depois de fantasias, não adianta. Eu preciso de novos métodos não ortodoxos de sexualidade. Depois, só esses métodos não adianta. Eu preciso de brinquedos. Depois, só brinquedos não adianta. Eu preciso de sabores. Depois de sabores, eu não adianta. Não vai parar nunca, né? Até chegar ali, a pedofilia, que muitas vezes chega. Está mais do que provado que pornografia, sexualidade desregrada debandam na psicopatia e na pedofilia, né? Na psicopatia não, que já é uma questão inata, né? Mas em problemas gravíssimos ligados à violência e à pedofilia, né? Então, então tudo isso é muito móvel. Como é que eu vou formar a minha vida, a minha natureza, tendo em vista nada? Eu sou um nada amorfo que muda o tempo inteiro. Então eu não sei o que eu vim fazer aqui. Agora é diferente. Eu nasci mulher. Eu nasci mulher e a minha mãe começa a me ensinar, minha filha, nós somos mulheres. Olha que feliz. Olha que alegria plena o fato de nós sermos mulheres. Ah, mamãe, por que eu uso esses vestidos tão belos? Minha filha, você usa esses vestidos tão lindos? Porque você é uma princesa, você é lindíssima. Porque as pessoas olham pra você e você tem a capacidade de fascínio e encantamento. O domínio psicológico da mulher, quem fala isso é o Roger Scruton. Ele é pelo encantamento, pelo fascínio. A beleza, a mulher ela é bela mesmo aos olhos dos homens. Os homens eles são capazes de se enamorar pelas mulheres. E esse enamoramento, ele faz com que a mulher consiga conduzir com docilidade o homem. Então, minha filha, por que você é linda? Porque a beleza... Mamãe, por que eu uso esses vestidos tão belos? Porque você é linda. Porque a beleza é um traço da tua personalidade, da tua vocação que está sendo formada, que está sendo compreendida. Aí ela continua andando e mamãe, então você também tem um bebê, né? Você também tem, eu também quero ter um bebê. Aí ela começa a brincar com a boneca. Ela começa a perceber que a mãe dela cuida, ela também vai cuidar. Ela começa a ver a oposição entre ela e o pai. Nós somos, de alguma forma, nós não somos mais sentimentais, muito pelo contrário. Nós somos mais racionais no sentido de que as coisas mais essenciais são próprias da mulher. Então, os homens querem brincar de carrinho, de guerras, né? Os homens querem montar prédios gigantescos. As mulheres querem cuidar das almas dos maridos, da comunidade, das pessoas, né? Então, prestem atenção. A mulher ela vai se compreendendo, ela vai se entendendo na figura da mãe, na figura das outras mulheres, na oposição ao pai. E todas as realidades socialmente construídas, que são sinais daquilo que ela verdadeiramente é, vão fazendo com que ela se torne mais firme, mais segura. Ah, eu passei da história de quem eu sou uma mulher. E agora eu vou começar a compreender qual é o projeto de Deus na minha vida. Agora eu entendi que eu sou um coração devotado de amor a Deus. Agora eu vou entender. Então, a menina ela vai sendo formada em segurança, em força, né? É outra realidade. Não é aquela massa amorfa, a Marília formada na amoeba, né? O sexo neutro, que não é nada, é só construção social. Só que a ideologia de gênero, ela não quer deixar a pessoa lá amorfa, sem nada. Não. Ela quer colocar no lugar dessa vocação escrita no coração da mulher outra coisa. Ela quer sim criar um ser artificial. Alguém que não escuta a própria natureza, mas segue perfeitamente uma agenda que elas vão impor. Elas vão começar a criar um modelo de mulher. Elas nos acusam de criar um modelo de mulher. Nós não criamos, nós seguimos um modelo de mulher, a Virgem Maria. Elas querem criar um modelo de mulher. Né? Elas querem impor a delas, elas dizem que nós temos um modelo de mulher e elas querem, na verdade, que a gente não tenha modelo de mulher para que elas imponham o modelo que a gente quiser. Ai, Marília, a gente odeia as feministas, a gente
não vai se deixar ser desconstruída por elas, né? Não vou deixar que a feminista diga que eu não sou bela e sagrada. Não vou deixar que a feminista diga que eu não nasci para servir. Não vou deixar que a feminista diga que o meu relacionamento com o meu marido é uma relação de missão e complementariedade. Não vou deixar a feminista me desconstruir. É mentira, né? Não tem como a gente deixar. Como eu disse para vocês no começo dessa aula, em todos os meios de comunicação, nós vamos encontrar pessoas que assaltam a nossa vida, que querem fazer com que a gente verta para o outro lado. É muito fácil, eu vou provar para você. Muito facilmente nós caímos nas armadilhas do feminismo. Muito facilmente nós caímos na armadilha da sexualidade depravada. Muitas vezes, às vezes, com os nossos próprios maridos, né? A sexualidade, ela tem um mistério, ela tem um poder, ela tem um desejo, ela tem uma potência, né? Ela é muito bela, ela não é inerte, é frígida, não, de jeito nenhum. Mas o contrário da sexualidade, né? Mas o contrário da sexualidade frígida não é a sexualidade performática, obscena. Ah, vale tudo na cama. Eu já vi, gente, formador católico falando isso. Isso não existe. Se você pegar qualquer tratado de moral, ele trata da sexualidade do casal. Ah, Marília, é porque a igreja é chata. Não é. Mas é porque a sexualidade performática, obscena, ela não é capaz de dar o gozo pleno da sexualidade. O gozo pleno da sexualidade acontece com a entrega de duas pessoas que se amam profundamente e percebem o mistério da oposição da sexualidade. Se você, mulher, está dormindo com seu marido como se você fosse um macho alfa, como se você fosse alguém, uma dominadora, você está perdendo esse encantamento natural. Tem filósofo ateu que fala disso aqui. Essa oposição natural, o mistério, né? O se dobrar diante do diferente, o se entregar para o diferente, isso é muito legal, né? Isso é interessante para nós. Isso traz força e potência para a nossa sexualidade. Mas o que nós estamos vendo muitas vezes são os casais católicos indo por outro lado. Vamos agora assumir a obscenidade, porque tá casado pode tudo. Você não pode ser aquela pessoa inerte e chata na cama. Não, não é isso, de nenhuma forma, né? É a afirmação da minha identidade, a afirmação da minha identidade sexual, né, que vai me fazer feliz nesse sentido. Então, a gente precisa começar, né, a perceber que essas coisas nos envenenam. É a sexualidade e obscenidade depravada, a questão da relação homem e mulher, então da guerra dos sexos. Eu começo a perceber que o meu marido, eu quero competir com o meu marido, é o orgulho e a vaidade, eu quero prevalecer dentro de casa, eu preciso dar a última palavra, ou é a neurose, né, de você, por exemplo, algumas mulheres, elas eram excelentes pessoas no trabalho fora de casa. E aí, o que motivava essas mulheres era muitas vezes a insegurança e a vaidade. Eu preciso ter uma carreira maravilhosa para que os outros me aplaudam. Aí elas se convertem e começam a perceber um resquício de verdade de que a volta ao lar é o melhor caminho para a mulher. Mas quando elas voltam ao lar, elas trazem esse veneno da vaidade. Então elas querem que o lar delas seja perfeito para que elas sejam aplaudidas. Rodou e não saiu do lugar. Não entenderam, não compreenderam a kênose normal, né? O esvaziamento, o abaixamento que é preciso ter. Porque um lar de santos, ele não é formado pela capacidade de nós seguirmos as regras todos os dias perfeitamente, não. É a entrega e o sacrifício dos pais naquele lar. Vale muito mais, né? O sacrifício de ficar acordado até mais tarde, derramar o seu sangue ali naquela realidade, né? Naquele dia de febrezinha, etc., do que você ter um filho perfeito que fez tudo direitinho como um robô, né? Isso daí não é... Uma vez eu falei para um padre amigo meu, eu falei, padre Marcelo, vou falar aqui, né? Uma pessoa sábia. Falei, padre Marcelo, não quero ir para a formação lá da Crisma, não quero ir, não tem nada para eu fazer lá. Deixa eu aqui, porque tem muito catequista, eu tenho que terminar os manuais da Crisma. Deixa eu ficar em casa, Aí ele falou, não vai ficar em casa. Lá fui eu pra Crisma, passei o meu dia inteiro sentada numa cadeira, acendendo e apagando a luz. Eu acendia e apagava a luz. Slide, apaga a luz. Parou o slide, acende a luz. Quando acabou o dia, eu estava furiosa. Cheguei e falei, padre Marcelo, o que foi que você fez aqui comigo? Foi pra brincar comigo? Deixa eu ir embora daqui. Aí ele disse, você não vai sair, porque esses jovens estão sendo salvos pelo derramamento do teu sangue, pelo teu amor devotado, pelo teu sacrifício, muito mais do que pelo teu proselitismo. Né? Legal? Então, dentro da nossa casa, não é fazer tudo certinho,
cumprir as metas certinhos. Olha ali como meus filhos estão cheirosos, cortei as unhas, ok, fiz isso, ok, vai dar certo, vai chegar à santidade, ó. Não é isso. É o meu coração devotado, é o meu sacrifício, é a minha penitência, é a minha ascese, é o meu implorar a Deus o dia inteiro. Muito mais. Tem que ter casa organizada? Tem que ter tudo bonito, né? Mas isso não é o fim da nossa vida. Mas eu tô mostrando pra vocês como essas ideologias, elas estão dentro da nossa cabeça e elas vêm pra dentro do catolicismo pra nos envenenar aqui. E é por isso que a gente precisa desse antídoto, né? Vamos continuar, então. A ideologia de gênero, ela afeta também, principalmente, a realidade da sexualidade, né? Então, como eu disse pra vocês, eles vão criar uma mulher perfeita, né? Que mulher perfeita é essa? É a mulher que se vê livre para construir a si mesma. E assim pode ser livre para decidir ser lésbica, né? Para decidir matar o filho no próprio ventre e para decidir, né, ter uma certa obscenidade. Qual é o problema da obscenidade, certo? Qual é o problema da obscenidade? Por que a obscenidade, além de outros motivos, ela é tão pregada na nossa sociedade? A obscenidade é pregada na nossa sociedade porque ela destrói não somente a família, mas ela destrói a psique da mulher. A mulher não nasceu para ser descartada e entregue e descartada, entregue e descartada. Ela não nasceu. Ela nasceu para um amor devotado. E o coração dela, quando encontra alguém que diz que a ama, ele se joga nesse coração, ele se entrega nesse coração, completamente, né? Então, esse matrimônio, essa relação, essa união espiritual que a mulher é capaz, né, de imaginar, de idealizar, porque o coração dela nasceu para aquilo, quando ela se une, mesmo que seja ali aos 16 anos, com um moleque de 17, né, que não tem controle, enfim, de absolutamente nada, né? Quando ela encontra aquele cara, ela vai, se entrega a ele, se apaixona, se encanta, o olho dela brilha, aí ele vai, dorme com a menina, passa 2 semanas, passa um rabo de saia mais bonitinho, e aí ele vai pra ela e diz, olha, eu não quero mais você. O coração da mulher não nasceu para o descarte. Então a obscenidade, ela destrói a psique feminina. Essa mulher, ela vai ficando dura. Ela vai perdendo a capacidade de se relacionar com Deus. Ela já perdeu de alguma forma, porque a paternidade lhe foi roubada. Então a paternidade é importante para que a mulher compreenda os traços da paternidade, né, divina. Né? Quando se fale pai, a lembrança dela seja uma lembrança de força e de segurança, né? Que esse pai da terra seja uma imagem do pai do céu, que vai sustentá-la durante a vida. Então, a imagem, a relação dela com Deus já vem prejudicada da falta de maternidade. E vai ser ainda mais prejudicada com o esposo, né? Com o namoradinho que a descarta, o outro namoradinho que a descarta. Essas meninas, elas chegam a um ponto em que elas não são mais nada. Elas estão completamente dilaceradas. Elas estão vazias. Então, a obscenidade, ela destrói o coração da mulher, certo? Porque ela se entrega totalmente, ela fica nua ali no quarto daquele menino, se entrega totalmente, ela se abre, né? A sexualidade masculina é para fora, a da mulher é para dentro, né? E, de repente, o menino fala, ó, você tá chata, não quero mais você, tchau, né? E aí, o que acontece? O coração daquela menina vai se dilacerando, de cama em cama, vai se dilacerando. Além da obscenidade destruir a psique da mulher, ela também destrói, né? Ela também torna a mulher uma carne mais barata. A sexualidade feminina foi um poder ao longo das eras. Então ela era encantadora, linda, cheirosa, bonita, num vestido maravilhoso. O cara chegava e falava, caraca, eu preciso dessa mulher. Só que para eu precisar dessa mulher, eu tenho que ralar muito, porque eu preciso ter dinheiro para colocar a casa dela, eu preciso sustentar os filhos que porventura venham dessa conjunção carnal, dessa conjunção de vidas. Eu preciso ter força para erguer um lar, né? Então, ela chegava pra ele e dizia, ó, tudo bem, vou ver se eu quero você. E aí ele provava, ele passava por uma prova. E ela dizia, beleza, eu quero você. Então, pro resto da vida, aquela mulher podia dizer, poxa vida, você veio aqui, você me pediu, você me provou que era digno. Agora cadê que você tá sustentando minha casa? Tinha um poder da sexualidade feminina, da família da mulher. Hoje em dia não é assim. A mulher chega pro cara, fica se oferecendo, diz, você não me quer? Aí o cara fala, beleza. Aí por que daqui a 1 ano ela vai cobrar? Cadê? Você não vai me sustentar, não? Não, mulher, tu que veio aqui se ofereceu, por que eu vou te sustentar? Entenderam? Então, existia um poder na sexualidade da mulher. E agora a mulher, ela é muito barata. A coisa que o homem tem mais encantamento, né? As divas, as mulheres, aquelas mulheres que influenciaram a poesia, a literatura, né? Então, toda a história da humanidade, as pinturas. Então essa mulher agora, ela não tem mais nada, ela não tem mais força nenhuma. O cara pega a mulher que ele quer, a hora que ela quer.
E aí eu posso pegar uma mulher dessa e colocá-la na televisão e juntar um monte de porco chauvinista em volta e filmar e vender. Vende a Anitta, vende a Melody, vende a Luísa Sonza, uma menina linda, lourinha, doce, estragada, vendida. Estão lucrando em cima dela, né? Se lucra ainda hoje muito com as mulheres. Olha o show, as mulheres da televisão, são a maior parte mulheres. Quem é que quer ver um homem dançando e rebolando? Pouquíssimas pessoas, né? As mulheres, elas vendem mais, elas são mais atrativas. Então, o que acontece? Eu torno a mulher mais barata, eu torno a mulher mais frágil, e você cai nessa. E eu caio nessa, né? Só que a gente não pode mais cair nessas. O que acontece, pessoal? Além da Judith Butler, de outras feministas que eu vou citar mais pra frente pra vocês, a gente tem o marxismo, né? Por que o marxismo? O marxismo, ele tem o Engels, né? Que é quando o Marx foi embora, ele falou o seguinte: eu tenho um manuscrito do Marx que fala sobre a origem da família e da propriedade privada no Estado. O que acontece? Para o marxismo ele vê o mundo como uma luta de morte. Então, para ele, o mito fundador da sociedade é a luta de morte. Aí o marxista diz, para ele, as sociedades foram formadas da seguinte maneira: um homem e outro tinham desejos iguais e os bens eram escassos. Então, os dois desejavam o mesmo pedaço de pão. Só que os bens eram escassos. Só tinha um pedaço de pão para um homem. Então, eles começaram a perceber que um poderia submeter o outro pela força. Então, o mais forte submeteu o mais fraco. Colocando, isso é o mito fundador, como é que as sociedades fundaram. Quando o mais forte coloca a faca na cabeça do mais fraco, ele diz assim: eu posso não te matar, vou te poupar a vida, se você for meu proletário. Se você trabalhar para mim, se você for meu escravo. Então, para Marx, a escravidão, ele olhava assim o mundo. Por que tem um cara soberano, um monte de gente em volta dele? Por causa dessa realidade. Bens escassos, desejos iguais e também, né, a força do mais forte, a capacidade do mais forte de submeter o mais fraco. Aí Marx vai analisar a família por essa ótica da luta de classes, da luta de morte, né? Ele vai falar: então se eu olhei a sociedade e falei que era assim, vou olhar a família e vou dizer a mesma coisa. O homem é um ser com maior força física, então ele submete a mulher. Então ele cria lá um manuscrito. O Engels escreve um manuscrito depois da morte de Marx, que foi um manuscrito que Marx não publica, né? Ele fala assim, ó: a primeira divisão de trabalho é aquela entre homem e mulher para a propagação dos filhos. O homem usa a mulher para ter filhos, né? Então ele escraviza aquela mulher dentro do casamento. Olha a visão do Marx sobre o casamento. A primeira oposição de classe, aí o Engels completa, que aparece na história, coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher. Eles precisam acabar com as diferenças entre homem e mulher. Do antagonismo entre homens e mulher unidos em matrimônio monogâmico. E a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. E depois ele vai falar, né? Depois com a mulher e o homem oprimindo os filhos, né? Aí eles vão falar no próprio Manifesto Comunista. O que eles vão falar? Censurai-nos por querer abolir a exploração das crianças por seus próprios pais? Confessamos esse crime. Confessamos esse crime. O marxismo quer destruir as famílias. Tá lá no Manifesto Comunista. Só não percebe, só não acredita quem não tem olhos para ler, né? Então, pessoal, o que acontece? Minar a família em suas bases, né? É um projeto importante que vai trazer, né, uma felicidade de uma sociedade sem classes, sem proletários, sem burguesia, e uma sociedade sem sexos. Então, para eles, a máxima felicidade sexual familiar seria os homens e as mulheres não terem diferenças sexuais, né? E pudessem, então, nesse mundo ideal deles, livremente exercer a sua sexualidade. Então, eles vão falar, né, a Firestone, né, que é uma feminista também, que tem, enfim, as feministas, depois a gente vai preparar um vídeo legal pra soltar na internet geral, né? Mas as feministas, quando as pessoas falam, eu sou feminista, você fala assim, você leu quantas feministas? Você é feminista porque a atriz da Globo diz o que é feminismo? Quando você vai ler as feministas, você fica de cabelo em pé. Porque essas pessoas, elas podem não ser sinceras, mas elas são francas. Elas são francas, né? Então eles defendem, por exemplo, uma eliminação, né? Por exemplo, eu vou ler pra vocês aqui, ó. A Firestone falando, né, no livro A Dialéctica dos Sexos. O fato de haver homens e mulheres por si é inadmissível, porque já haveria um privilégio se houvesse diferença entre as pessoas. Olha que loucura. Como a meta da Revolução Socialista foi não somente a eliminação do privilégio da classe econômica,
a eliminação da própria classe econômica, assim, não é só a eliminação do privilégio, perdão. Como a meta da Revolução Socialista foi não somente a eliminação do privilégio da classe econômica, mas a eliminação da própria classe, eu não posso acabar com o privilégio da burguesia, eu tenho que acabar com a burguesia. Assim, a meta da Revolução Feminista deve ser não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas a eliminação da própria distinção de sexo. As diferenças genitais entre seres humanos não importariam mais culturalmente, né? Se os sexos estão destinados a desaparecer, desaparecem também as proibições sexuais, né? O controle sexual. Então, por que, por exemplo, existe uma proibição, se chama tabu, né? Hoje em dia, tabu é compreendido como uma proibição sem sentido que deve ser quebrada. Mas tabu, na sua origem, era a percepção de algo sagrado que precisa ser protegido. Então, existe hoje antigamente existiam determinados tabus, por exemplo, para que o homem exerça bem a sua sexualidade, né, o sexo mesmo, real, ele precisa ter controle, porque o controle gera potência, né? Então, na relação sexual, ele estava diante de um ser mais frágil do que ele. E esse encantamento fazia com que ele fosse, né, para aquela relação sexual, mas ele tinha que ter determinados cuidados. Não é estupro, não é violência, né? É um amor, eu me entrego para, então, amá-la. Então, esse controle do domínio era muito importante. E é por isso que muitas outras práticas sexuais foram compreendidas durante toda a história. O pessoal fala cultura de estupro. Antigamente era cultura de estupro. Imagina, de jeito nenhum, né? A cultura do estupro vem com a violência sexual, com a realidade de hoje em que você não tem distinção de natureza sexual entre as pessoas. Você não tem a compreensão de um ser que ele é mais frágil, não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma sensibilidade maior, de um encantamento maior, e um ser que é mais forte na questão do domínio e que precisa controlar o seu impulso de domínio. Qual é o ápice do homem dominador? É o pedófilo. Porque ele não está só diante de uma mulher, ele está diante de uma criança, de um menino, né? Que não tem qualquer capacidade de reagir, né, à sua força. Então acabariam com isso se não houvesse essa distinção do sexo. Por que o sexo tem que ser mais controlado, mais potente nesse sentido? Porque a mulher é mais frágil. Não havendo essa distinção, eu acabo com os tabus. Que tabus são esses? Pedofilia, proibições sexuais e até mesmo com o incesto. O incesto, o tabu do incesto serve para quê? Para que serve o tabu do incesto? Para nada. Para a proteção da família. Para a proteção da família. Para elas, não serve para nada. Se não serve para proteger a família. Se aqueles laços espirituais não são importantes, se para elas não existe, se nós devemos ser bestializados, o incesto já deve também cair, né? Então, esses tabus, eles eram necessários não só para proteger a família, né? E começam a ser encarados como repressões sexuais de formas específicas. Então, eles diziam assim, outra coisa, não pode mais haver amizades não sexuais. Então, a relação da mãe com o filho é sexual. Eu já vi isso, eu preparei um react recentemente pra vocês, mas eu fiquei com nojo de fazer. De uma mãe falando isso. Não, a minha relação com meu filho é sexual. É uma atriz da Globo, uma ex-atriz da Globo. Posso até falar o nome, é a Samara Filippo. Aí ela falou assim, não, a minha relação, todas as relações são sexuais. Isso é a Fire Stone falando, né? Isso é essa feminista falando da dialética do sexo, né? Então, não haveria mais essas amizades não sexuais, né? Esses amores não sexuais. Então, todos os relacionamentos findariam em impulso fixos, né? Físicos, perdão. E aí, o que acontece? Para acabar aqui com a gente está com algum tempo de aula, né? O que a gente falaria? O que eu posso falar para vocês? Que existe uma agenda feminista. Nos últimos módulos desse curso, a gente vai fazer uma anamnese das nossas próprias ideias, colocar num papel tudo aquilo que está me afetando. Tentar, primeiro, analisar quais são os meus problemas, né? Então, por exemplo, Marília, hoje o meu problema é o meu relacionamento do meu matrimônio. Aí você vai colocar ali e você vai escrutinar a realidade do seu matrimônio. Quais são os problemas? E vai tentar fazer meia culpa, né? Começar a entender no que eu não sou mulher. Em que momento eu coloco, né, entre nós a adversidade de uma escrava diante do seu senhor? Será que existem sussurros silenciosos que no momento em que eu estou diante do meu marido me dizem que ele é meu inimigo? Será que eu sou desconfiada, né? Mortalmente desconfiada dele, né?
Será que essas pregações feministas diárias, essas séries que eu tô vendo, né? Será que esse monte de noticiário que eu fico vendo, né? Será que eu acredito nisso aqui? Aí eu vou falar aqui pra vocês as crenças, né? A crença, será que é a minha crença, né? Que uma mulher é somente um ser humano que por um infortuito pertence ao sexo feminino? Será que eu olho pra mim e acredito que a minha natureza é muda e calada? Será que essa percepção, né? Eu sou uma mulher, ela tem implicações na minha vida? Ou eu simplesmente me sinto constrangida com a percepção de que eu sou uma mulher, né? Outra coisa, será que existe no meu coração um desejo de tornar-me igual aos homens? Será que eu tenho uma concepção de mulher, né? Que é uma concepção errônea de que as mulheres são delegados os trabalhos menos importantes? Será que eu preciso colocar no meu coração, reacordar no meu coração a dignidade do meu lar, né? Outra coisa, será que os meus filhos são compreendidos hoje como parasitas? Não, Marília, você tá doida? Não, encara, né? Encara esse questionamento. Será que eu olho os meus filhos com egoísmo? Será que eu, de vez em quando, olho para eles e acredito que eles me roubaram a vida? Me roubaram a juventude? Né? É importante que você faça, que você perceba, que você consiga escrutinar no seu coração o que foi que a ideologia do gênero deixou, o que foi que o feminismo deixou, para que lá na frente a gente consiga trabalhar. A gente consiga reestruturar esse laço entre marido e mulher. A gente consiga reestruturar esse laço entre mãe e filha. A gente consiga reestruturar a nossa ligação com o nosso lar. São realidades muito importantes. Eu não estou falando para vocês que você deve deixar o seu emprego. Muito pelo contrário, a gente vai falar mais para frente que para a mulher existe um campo profissional muito importante, muito interessante. Mas isso não pode implicar o abandono do lar, né? Outra coisa, existe no seu coração, né, a percepção de que as donas de casa, né, elas são usadas para esconder uma determinada escravidão? Existe no seu coração a percepção ou a inveja, porque às vezes a gente está dentro de casa e a gente está com inveja da mulher que está fora do lar, né? A percepção de que só há dignidade feminina se nós estivermos fora do lar, né? Outra coisa, a questão dos anticoncepcionais, né? Eles invadiram a nossa vida e a nossa psique, colocando no nosso coração determinados ódios à maternidade. Então, o controle natalista, ele é muito importante para essas pessoas. É importante que você perceba no seu coração esses receios, né? Eu tenho receio de gerar filhos para Deus. Eu compreendo a minha fertilidade como uma maldição. Eu tenho medo da minha fertilidade. Durante a relação sexual, eu tenho medo de conceber. Durante a minha relação sexual, eu me sinto insegura pela possibilidade de conceber, né? Então, todas essas realidades, elas vão precisar, você vai começar a perceber, a nomear tudo isso que está no teu coração pra gente continuar aqui com as aulas, né? E a gente ir trabalhando cada uma dessas realidades, né? Só terminando aqui pra gente não terminar lá embaixo, né? Pra gente não terminar assim, poxa vida, eu percebi que eu tenho pavor do meu lar, eu percebi que eu tenho problemas seríssimos com meu marido porque eu sinto que ele o tempo inteiro quer me escravizar, eu percebi que eu tenho medo da concepção, eu percebi que eu tenho receio de servir, que eu tenho medo que as pessoas prevaleçam sobre mim, que eu não confio em ninguém, eu tenho medo de ser ferida o tempo inteiro, né? Então eu percebi tudo isso, então pra gente não acabar aqui, nesse lugar, que é o lugar que vai nos levar a abortar, a tomar anticoncepcionais, a nos separar, a abandonar os nossos filhos, que é tudo que eles querem, né? Eu vou falar pra vocês sobre a vocação da mulher, né, em relação a também a vocação do homem, né? Pra ficar bem firme no meu coração, no coração de vocês. A minha feminilidade não é um papel que eu exerço como um teatro. Coloco uma saiazinha, fico toda bonitinha, falo baixinho como uma atriz. Ela precisa ser a expressão de um coração limpo e curado, que compreende, né? Que consegue enxergar a sua própria natureza e vive conforme essa inspiração. Então, uma pessoa curada, né? Qual é a vocação da mulher? A vocação da mulher é acolher o ser humano no ventre e fora dele. A vocação da mulher é essa maternidade.
A vocação do homem é a paternidade, é a autoridade. Ah, não, Marília, né? Já começa. A feminista que existe em nós a bradar. Ah, é dele a autoridade. Minha gente, não existe diferença. A gente está acostumado com a autoridade tirânica, autoridade estúpida, grosseira. A autoridade, a boa autoridade, é do cara que vai no fronte do exército. Eu não queria ser essa autoridade. É o cara que vai na frente do exército. É o cara que morre primeiro. Quando a gente fala autoridade, ele tem a autoridade, é porque ele está à frente. Mas ele está à frente na perspectiva do ele se sacrifica mais, né? E nós acolhemos. Então são duas realidades, né? São duas naturezas importantes. Falando aqui entre católicos, estamos entre católicos, por que é tão grave a realidade da maternidade da mulher? Porque tem lá em Timóteo, né? Que nós seremos salvas pela nossa maternidade, né? E aí o que acontece? Qual é o antídoto desta aula? Toda aula eu vou deixar um antídoto para vocês, né? É que nós, mulheres e homens, não tenhamos vergonha de sermos diferentes. Que nós não tenhamos vergonhas de reafirmar quem nós somos. Que a gente consiga perceber esses sinais, né? E que a gente tome para nós como uma forma de adiantar o processo e o caminho do meu coração. Então, eu quero ser mais feminina. Então, eu largo o sapato mais grosseiro, eu coloco uma joia mais bonita, eu me adorno com joias mais bonitas, eu visto uma roupa mais delicada. E eu estou com isso sendo falsa? Fazendo um teatro? Não. Mas eu quero que aquilo ali seja uma bandeira que eu finco antes da vitória, dizendo que aquela é a minha natureza e eu quero expressá-la. Como lembranças de quem eu sou, da forma como eu me movo, da forma como meu coração vai ser agora devotado. A gente vai falar de uma maneira mais profunda, mais pra frente, né? Nós não queremos a massificação e a uniformização, não é que todas as mulheres serão iguais, mas todas elas terão o mesmo objetivo, a mesma santidade, de maneiras diferentes, como da mesma forma, todos nós integramos o corpo do Cristo, todas nós integramos o mesmo modelo, né? Mas de maneiras diferentes, de formas diferentes, né? E aí a gente precisa começar a se gloriar, né? A louvar e agradecer pelos nossos filhos diariamente, pela nossa fertilidade. E é por isso que eu preciso hoje que você me prometa que vai deixar os anticoncepcionais, que você vai tirar o DIU, que você vai deixar os anticoncepcionais, que você vai procurar uma tutora de métodos naturais, se for o seu caso, se você tiver numa recente cesárea, se tiver motivos graves, ou você vai se abrir a vida ainda esta noite, né? Porque só isto vai trazer diferenças brutais na reconquista da tua feminilidade. Essa abertura vai mudar a tua relação sexual, vai mudar a tua relação com teu marido, vai mudar a tua relação com Deus, né? Outra coisa, o desejo de retomar a nossa família, né? E a certeza de que nós precisamos de uma educação religiosa. É no coração de Deus que eu encontro a imagem e o modelo da mulher, né? E é para lá que eu preciso ir para me reencontrar comigo e com este modelo. E é isso que a gente vai fazer nesse curso, né? É esse o nosso antídoto. E eu espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigada!